acredita que pela primeira vez o Megumi vai conseguir destruir um oponente que não seja uma maldição feia sem usar uma Horaga? Pois é, o Megumi tá aqui andando com a menina que ele achou assim que ele entrou na colônia e ela tá falando aqui que sabe onde o Higuruma tá e tá levando ele, logicamente, pra uma armadilha. E é lógico que o Megumi cai porque a gente sabe que ele é um homem de potencial infinito. Então temos o Megumi encontrando o Higuruma do Paraguai, que no caso é um Higuruma loiro com cabelo longo, só que em vez de estar com terno, ele está com papéis. É um cara meio boiola, né, velho? Ele fica pelado frente a outros homens, colocando papel de supermercado no corpo. O Megumi já sai invocando o lobo, mas quando vamos aqui pro capítulo 167, depois da luta do Higuruma contra o Itadori, voltamos aqui com o nosso querido Legume Merda Fushiguro, e aqui a Virgínia do Paraguai fala que o Megumi, ele é forte, ele viu isso só pelo Shikigami que ele invocou, que é um Shikigami bem poderoso. Então ele pede pro Megumi se aliar a ele, já que ele explica que eles estão fazendo mais ou menos um joguinho. Ele pergunta o que o Megumi sabe sobre o jogo do abate. O Megumi pela primeira vez usa seus neurônios para pensar e ele fala que não vai falar nada sobre o Tengen, mas que vai explicar sobre as questões do Kenjaku. O cara já logo mata: caramba, você é amigo do Kenjaku? E o Megumi fala: ih, ferrou a Virgínia, namora o Kenjaku. Eles vêm com uns papos sobre o funcionamento do jogo do abate, qual que é o real objetivo, sobre caramba, eles vão colocar um cara que é muito poderoso em cada colônia pra ele exterminar todo mundo, mas não seria melhor se tivesse lutas longas e tal pra acumular energia, mas ninguém se importa, a gente quer ver mesmo é a Virgínia levando uma coça do emo safado. O Megumi fala: mano, essa menina aqui é muito fraca, vocês estão mantendo ela aqui como refém, e como ela é inútil, se precisar você mata ela pra virar pontos. É o cara: não, nunca faria isso. Aqui pra vocês, uma aula de como ser um super machista opressor. É só você procurar uma otária que nem essa vagabunda aqui e pronto, sua vida está feita. O Megumi pergunta se ele e a rapaziada ali já tem 100 pontos acumulados e ele fala que sim. Portanto, o Megumi fala: me passe todos os seus 100 pontos e eu considero entrar pro seu grupo. O Megumi aqui tá querendo pagar de brabão, né? Querendo impor uma condição. Cara, aqui a gente tem que pensar: nossa, como o Megumi é idiota. A gente não tem noção do quanto falta de neurônio na cabeça dele. O cara acabou de descobrir que tem um maluco, um grupo. Ou seja, não é só esse cara e essa mina, é esse cara, essa mina e sabe-se lá Deus mais quantos feiticeiros que eles reuniram. E em vez de ele ficar ali, ó, tentando até a última instância negociar, não, ele decide enfrentar todo mundo sem ter uma ideia sequer de quantas pessoas são e de quais são os poderes que cada um tem. Se tivesse algum feiticeiro aqui, ó, com o mesmo nível de poder que o Hajime, F pro Megumi, mas ele não pensa, ele só já saca o Shikigami e vão pra porrada. A sorte dele é que um dos integrantes era bucha, né? Era só um cara com a mão de garra ali que aparece por trás. O Megumi consegue usar as sombras pra poder enganar ele e jogar ele pra fora de um prédio. Então ele chama a Nui e a Nui vai direto na coluna desse miserável. Eu não sei como ele conseguiu levantar sem estar numa cadeira de roda. O cara levou uma queda a pelo menos uns 150 km por hora, uma coruja que com certeza é muito pesada, e isso foi pelo menos uns 7 andares, pai, é muito alto. E ainda levou poder de choque nas costas. O Megumi decide farmar a aura aqui, ó, sendo o alfa, meio sigma, machista opressor que manda a mulher embora e fala pra ela nunca mais aparecer na frente dele. Depois do lobo ser incrivelmente mogado por 2 facas de cozinha. É a porcaria de um lobo amaldiçoado do Satanás e 2 facas de cozinha Tramontina mataram ele, entre aspas. Enquanto eles estão tocando palavras sem sentido, a gente vê a porcaria de um outro. Ele tomou a queima-roupa. Ele não teve tempo de esquivar nem colocar nada da frente, mas ele sobreviveu porque Deus quis, irmão. É isso aí, olha lá, ó, coffee. A piranha do cabelo de escorpião ainda tenta acertar o Megumi, mas ele consegue desarmar ela ali, ó, e impedir o ataque de vir na cara dele. Depois de soltar um grito com a Betinha, ele vai lá e vê o desgraçado do Kamikaze caindo do prédio. O que temos aqui é um ataque em conjunto, porque o maluco das fraudes fiscais taca 2 notas, e o poder desse cara, pra quem ainda não entendeu, ele tem notinhas de coisas que ele comprou e ele consegue usar a técnica dele pra transformar essas notinhas na coisa que ele comprou. Então aqui é notinhas de gasolina. Quando ele usa a técnica, a notinha vira gasolina. O Hazenok taca alguns dentes pra cima deles ali pra explodir os 2. E olha o tamanho da explosão, puta merda. O Megumi conseguiu sobreviver porque ele entrou num quarto e ele levou a vagabunda junto dele. Véi, ele é muito burro. Ela acabou de tentar matar ele e ele ainda salva essa piranha. Deixa essa mocreia morrer. De novo ela ataca ele, olha lá, ó. De novo. Por que ele ainda não matou essa perua? Feia pra cacete ainda, velho. Olha essa cara. Eu entendi. Tá aí, o Megumi só não matou ela porque essa é a única pessoa o qual ele consegue farmar a aura em cima. Ele é tão bucha que ele só consegue farmar a aura com uma mulher aqui, ó. Aproveitou pra farmar a aura de novo. Lixos como você que se apegam às palavras das pessoas ao invés das ações delas. Traste. O otário da mãozinha de unha aparece de novo. Então o Megumi vai pro corpo a corpo contra ele. Aí a gente vê ele usando o elefante abundante, arremessar o cara pra fora do prédio de novo. E ele... Pô, ele fez de novo! Mas dessa vez ele pegou a espada e usou o punhal da espada pra arrebentar a
cara desse miserável e caramba, Megumi, para com isso, cara. Não é porque ele é fraco que você tem que molestar ele, ué. Você é molestado pelo Sop Tier e quer descontar nos fracotes? Matou o filho da mãe. A gente vê que o Megumi é burro, né? A única pessoa que ele tem chance de poder farmar aura sobre e que não é uma mulher, ele vai lá e mata logo de cara ao invés de bater mais. Engraçado foi aqui em cima o Megumi pensando, ó, 4 contra 1, isso vai ser difícil. Não, não é que isso vai ser difícil. Isso seria impossível pra você. Você só não vai morrer agora, porque o Takaba aparece. Pensa aqui, velho. O Megumi já se ferra pra cacete pra conseguir ganhar só do fraudes fiscais. Imagina se ele tivesse que enfrentar ele e o maluco das explosões juntos. Olha lá, ó, já cuspiu na cara do Megumi. Se o Takaba não tivesse checado agora, ele estaria explodido nesse exato momento. Aqui o Megumi tenta bater nele na surdina, mas ele consegue desviar. Nossa, filho, vai ser no meio do bozó. Nossa, a carinha, gostou. Gostou que eu sei, igual você. Ainda bem que você não é meu inimigo, você é o que mais gosta de uma dedada profunda. Agora sim, vamos pro X1 do Fraudes Fiscais e o Megumi, onde a gente tem o Megumi invocando o elefante tacando água. O Megumi então vai e usa os seus coelhos finalmente pra algo de útil e não pra sua suruba pessoal com animais, porque ele é meio zoofílico. Chuva de Tramontina defendida com um pedaço de metal. O Fraudes Fiscais percebeu que o Megumi já descobriu como é que funciona a sua técnica e falou, cara, eu conheço muito bem minhas técnicas e seria meio burrice achar que água ia funcionar comigo, né? Porque, teoricamente, se você molhar o papel se desfazer por causa da água, você meio que ganha dele, né? Ele vai ficar sem armas. Na prática, essa merda também funciona pra coisas não materiais, tipo, ele pode usar o papel pra invocar uma faca, mas ele também usou um papel de uma vez que ele foi no spa e saiu de lá descansado. Então, quando ele usa a técnica desse papel, o corpo dele fica revigorado. Aqui temos diversas falácias e argumentos sólidos do porquê o Megumi deveria se render agora, já que o Reg tá numa situação muito melhor do que o Megumi acabou de apanhar cansadão e o cara tá totalmente revigorado e ele vai perder. Daí ele fala, não tem como você me matar. E o Megumi fala, verdade, então eu vou fugir. Só não falo que o Megumi é uma mariquinha, porque isso aqui não é uma fuga de verdade. É só um plano pra arrastar o Reg pra um lugar fechado. No caso, esse ginásio. Já que agora ele vai poder usar a sua expansão de domínio. Já que nessa expansão ela não é completa. Por isso que ele não tinha usado lá quando ele ficou de frente pros dois juntos, né? Acabou que o Takaba apareceu, mas ele tinha até pensado, cara, o meu domínio seria capaz de vencer desses dois, talvez. Só que eu teria que estar num lugar fechado. Porque se eu usar aqui, como é um domínio incompleto, não tem barreira, eles podem fugir. O cara já chega meio suspeito, né? O que você tá planejando fazer aí dentro, seu maluco? Aí ele fala, ó, Megumi, não, você que aí que você tá suspeito aí, você, hein? É você. Aí a Virgínia vai lá e fala, não, tem caminho! Uma guerra de exaustão em que nenhum dos lados tem uma técnica muito poderosa. Como assim, irmão? É só chamar o... Megumi deita pra não ser atropelado e toma vaso de planta na cabeça. Ele toma um monte de facada no braço e no ombro. E a porcaria do rabanete tinha uma tramontina escondida que fura o braço do Megumi. Caramba, todo ferrado, cara. Só apanha. Megumi não consegue vencer uma luta em ótimo estado. Não, ele tem que apanhar sempre. A Virgínia tá batendo nele. Megumi vem com uns papos de esquizofrênico aqui, nada a ver com nada, então expansão de domínio. Olha, pelo menos ele tem uma técnica forte, mas que não é suicida. Então tá, não vamos reclamar não. O Reg já vai logo metendo as cestas de Vimioco, que é tipo um domínio simples que protege contra os acertos garantidos, mas não é um domínio fechado, ou seja, não é completo, ou seja, não tem acerto garantido. Portanto, isso é basicamente inútil contra o domínio do Megumi. Basicamente, a expansão aqui é apenas uma melhoria da técnica do Megumi em meramente 120%. Mas com isso o jogo vira um pouco, porque agora o Megumi, com vários clones dele, de vários Shikigamis, conseguem espancar o humano das fraudes fiscais na porrada, que usou várias faquinhas para cortar os sapos e se livrar ali da língua dos sapos, pegou um facão do Jason e mesmo assim tá sendo brutalmente molestado. O Megumi usou um clone pra desequilibrar o cara e ia dar uma espadada na cara dele, igual se fosse dar uma tacada de beisebol. Não tomou porque o maluco foi esperto e se defendeu, mas toma a cotovelada na boca. Depois do Megumi finalmente conseguir subjugar alguém na porrada, a gente tem ele pensando. Então ele invoca carros que caem dentro do domínio do Megumi. E como ele pensou, tudo que tá dentro das sombras do Megumi, o Megumi tem que suportar e carregar o peso. Portanto, os carros que caíram ali agora vão pesar no corpo do Megumi, que é em torno de mais ou menos 2 toneladas e 400 quilos. Como que o Megumi ainda está de joelho? Ajoelhou, tem que mamar. E aqui é simples, né? É só ele continuar adicionando peso até o Megumi desmanchar. Então ele invoca o elefante em cima do Reg e agora vai ser uma disputa de força. Quem perder a força primeiro morre esmagado. Que maneiro. Aqui é uma breve explicação de que o corpo humano acaba desmaiando sobre uma força G de 5 a 6 GS. O Megumi tá sobre 40 GS, somando seus 60 quilos, mais as 2,4 toneladas de carro sobre ele. Ele tá aguentando isso basicamente reforçando o corpo inteiro com energia amaldiçoada.
amaldiçoada. Já o Reg tem um elefante em cima dele. Um elefante pesa de 3 a 6 toneladas. E com o aumento da precisão da técnica, graças à expansão de domínio, o peso do elefante imita de um de verdade. Então ele tá segurando entre 6 a 6 toneladas aqui. O cara é muito pica. Já quebrou o tornozelo e fíbula direita, todo enrolado, pai. E dessa forma qualquer um poderia ser esmagado até a morte a qualquer momento. Ele fica com um monte de pensamento inútil sobre possivelmente ele pode morrer. Então ele fala que vai usar o trunfo dele. Ele então solta uma das mãos dele. Ele tá segurando 6 toneladas com um braço só. Lógico que deu merda. Ele acabou afundando e não dá pra boiar dentro da sombra e não tem oxigênio. Então ele tá só se afogando. Megumi fez questão de esperar ele morrer afogado antes de desfazer o domínio. Só que os objetos que ele controla são como Shikigamis. Então ele conseguiu dar a ordem pro carro levar ele pra fora das sombras. Genial. Então ele vai lá e solta o seu trunfo, que é literal uma fucking casa. Um terreno de 40 tsubos, que é aproximadamente 132 metros quadrados. Uma casa de madeira de 2 andares. Só a madeira deve ter em torno de 30 toneladas. Depois disso, o Megumi morre e o mangá acaba. Mentira, porque o Megumi desfaz o domínio e eles afundam porque embaixo deles era água normal. Eles estavam num ginásio que tinha uma piscina ali. O Megumi tá segurando o Reg, porém o Megumi tá com peso de 2 carros dentro dele. Se ele não desfazer a técnica, ele vai morrer afogado junto com o Megumi. Depois de desfazer a técnica, os dois saem ali da piscina e por ter ficado debaixo d'água, os recibos dele se molharam. Então agora ele não consegue usar mais os recibos, portanto está sem técnica amaldiçoada. Já o Megumi está com a técnica exaurida, portanto ele também não pode usar técnica. Portanto agora é uma briga de rua. Porrada, filho. Briga de colégio. Roubou minha merenda. E aqui, filho, é os dois saindo na porrada, o Megumi com a espada esquisita, velha, feia, e ele na mão. E aqui já era algo meio que lógico, né? Tipo, ele levou um chutão ali que ele defendeu com a espada e falou, caraca, ele é muito pesado. É lógico, cara, ele aguentou um elefante de 6 toneladas. É claro que ele é forte pra cacete. Cara, aqui cheio de confiança. Vai lá, usa o Shikigami, que quando você baixa sua... Eita porra! Simplesmente o lobinho mete a garra no ombro desse viado. Arranca a orelha, ombro, arranca tudo. É lógico que 2 Tramontina não ia matar o cachorro de Satanás. Óbvio que não, o bicho não foi desinvocado em nenhum momento. Ele chegou por trás e toma-lhe. A Virgínia faz uma última boa ação, transferindo seus pontos pro Megumi e então vai morrer miseravelmente. Deixe-se a mercê do destino, vira uma piada, então morra. Basicamente é isso que acontece com ele mesmo. Acham que a Virgínia merecia um beijinho de despedida?